Vamos iniciar o nosso assunto deste curso que trata da auditoria interna de compliance. Por que auditoria interna de compliance? Em janeiro deste ano, dia 29 de janeiro, entrou em funcionamento a nova lei 12.486, denominada Lei Anticorrupção. Isso tem muito a ver com a auditoria interna e com o papel dela dentro das organizações. Este evento, esse curso, esse treinamento vai focar, inclusive, em muitos assuntos que têm preocupado os empresários. Diante de tantas funções dentro das organizações, auditoria interna, controle interno, gerenciamento de riscos, compliance, agora, então, surgem muitas dúvidas, qual é o papel de cada um. Nós vamos estar discutindo aqui o nosso papel da auditoria interna em razão dessa lei e em razão do compliance. Então, nós vamos estar discutindo quais as diferenças, primeiramente, do que é auditoria interna e o que é compliance. Não é? Então, como eu disse, em 29 de janeiro, entrou em vigor essa nova lei, anticorrupção, é a Lei 12.486, que vai responsabilizar as empresas por irregularidades cometidas por qualquer um de seus funcionários. O porquê isso? Porque até então não existia uma lei que amparasse somente os funcionários, não é? As empresas cometiam as suas fraudes, as suas corrupções, e, na verdade, quem era penalizado eram os funcionários, ou também conhecidos como agentes públicos. Depois dessa nova lei, o que acontece? As empresas passarão também a ser responsabilizadas, e com multas e com outras ações. Embora a lei ainda não esteja regulamentada, é importante que nós saibamos como agir como auditores internos dentro das organizações. Então, dessa forma, as empresas deverão investir mais nas boas práticas de governança, contando com a atuação efetiva de um comitê de auditoria interna e de um código de ética e conduta, dentre outros componentes da boa prática de governança. Por que, então, uma auditoria de compliance? Para atender os objetivos e os interesses dos diversos interessados, né? Bem como permitir que auditores de diversas áreas de atuação também utilizem técnicas preventivas de auditoria com o objetivo de fornecer evidências do cumprimento por parte da organização das leis ou regulamentos aplicáveis à empresa. Diferenças entre auditoria interna e compliance. Como eu disse logo no início, os empresários brasileiros muitas vezes se sentem um pouco confusos com as novidades que estão surgindo no campo da governança. É natural esta reação, pois de uma hora para outra se começa a discutir, por exemplo, a necessidade de implantar-se nas organizações a função de compliance. E é muito apropriada a pergunta: qual é a diferença entre o compliance e a auditoria interna? Vejamos. Iniciamos, então, pela função compliance. À medida que uma organização cresce e torna as suas operações volumosas e complexas, há o que nós chamamos de efeito capilarização, ou seja, o dia a dia é conduzido por dezenas e até milhares de pessoas em locais diferentes, que recebem delegação implícita da alta administração. Esse aspecto é ainda mais relevante quando se tratam de atividades altamente regulamentadas, como, por exemplo, as instituições financeiras, e que o cumprimento de regras impostas pelos órgãos reguladores pode representar um grave desvio, ameaçando inclusive a sua continuidade. Não poderíamos esquecer a participação integrada que hoje ocorre nas organizações de pessoas relacionadas, ou seja, prestadores de serviços, parceiros, etc.
A experiência prática vem mostrando através do tempo que a falta de uma adequada supervisão fatalmente leva os funcionários e pessoas relacionadas a modificarem e até deteriorarem os controles ou procedimentos em função de uma série de aspectos, como, por exemplo, instruções ou regulamentações incompletas ou mal redigidas que não prevêem diversas situações que surgem no dia a dia, falta de treinamento ou compreensão das referidas instruções, exemplos de transgressões de regras e regulamentos por parte de níveis hierárquicos mais elevados em situações de alta pressão por resultados ou cumprimento de metas. Seja por uma ou outra razão, o final dessa história é que a bola de neve cresce e os controles acabam por se enfraquecer, permitindo a ocorrência de faltas graves, falhas operacionais e até fraudes e corrupções. Assim, em termos de boa governança, fica muito clara a necessidade de disseminar em cada membro da organização e pessoas relacionadas o conceito e o dever de estar em cumprimento às normas internas, leis e regulamentos a que a organização está submetida, ou seja, estar em compliance. Para atingir esse objetivo, a organização deve dispor de vários mecanismos que abordaremos resumidamente. A existência de normas internas definidas em manuais ou banco de dados, ou B, procedimentos automatizados por meio de sistemas computadorizados que exercem o papel de enquadramento ou de balizamento das transações. Por exemplo, ao oficializar a prestação de um serviço, o funcionário encarregado é obrigado a utilizar-se de um modelo padronizado de contrato existente no sistema de vendas, por exemplo, e preencher adequadamente as variáveis para poder obter a sua finalização. Se as condições da prestação de serviço, por exemplo, divergirem dos parâmetros estabelecidos, é gerada automaticamente uma notificação de pendência a esclarecer antes da formalização. C. Procedimentos de autoavaliação ou self-assessment, que permitem a cada indivíduo ou setor avaliar, segundo parâmetros pré-estabelecidos, o seu grau de risco e eficiência, bem como o comprometimento com os controles. D. A designação em cada setor da organização de uma pessoa encarregada por disseminar no seu setor e em relação às pessoas relacionadas o compliance ou o cumprimento das transações, leis e regulamentos no dia a dia. E a designação de um compliance officer ou responsável pela supervisão geral na organização da função compliance. Cabe a ele estar em contato com os responsáveis de cada setor e disseminar as diretrizes estabelecidas pela alta administração, bem como as mudanças nas leis e regulamentos que afetem a atividade da organização. F. A conscientização constante que os responsáveis pelo compliance devem fazer em relação aos funcionários do setor e às pessoas relacionadas sobre a importância da função. Se não houver um treinamento constante, os funcionários e as pessoas relacionadas esquecem e aos poucos vão negligenciar. Depreende-se, então, que a gestão de compliance, em conjunto com as outras áreas que formam os pilares da governança, assegura à alta administração a existência de um sistema de controles internos que demonstre, de maneira transparente, que a estrutura organizacional é adotada e os procedimentos internos estão em conformidade com os regulamentos externos e internos que afetam a organização. No passado, quando não existia um profissional específico para isso, e como as organizações não se preocupavam tanto com a cultura de controles internos, os auditores internos acabavam fazendo um pouco desse papel
preventivo e de ajuda na implementação de controles. Daí o porquê de hoje a importância do nosso papel de auditores internos nessa nova função de compliance dentro das organizações. A auditoria interna, segundo o conceito moderno defendido pelos especialistas, é uma atividade objetiva e independente dos setores ou atividades auditadas que presta serviços de avaliação e consultoria e tem como objetivo adicionar valor e melhorar as operações da organização. A auditoria auxilia a organização a alcançar seus objetivos por meio da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para a avaliação e melhoria da eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, compliance e controles e governança.